Como vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa querida live da nossa gloriosa sexta-feira, onde eu tiro dúvidas de alunos, eu tiro dúvidas dos meus colegas também. O objetivo dessas lives da sexta-feira é fazer um apanhado geral em circunstâncias que a empresa está passando, circunstância que o gestor de tráfego está passando, buscando melhores resultados. Esse é o objetivo das nossas lives da sexta-feira. Respondo perguntas do meu time, respondo perguntas também de alunos, ok? E hoje eu quero trazer aqui uma discussão, a pauta sobre resultados, uma coisa que tantas pessoas buscam, tantas pessoas desejam, mas a gente sabe que é uma coisa muito complexa, depende de vários fatores. E esses resultados, a gente vai hoje aqui conversar o que é resultado. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas ela não está totalmente ligada ao objetivo daquilo que eu estou fazendo. Um exemplo, estou fazendo tráfego pago para ter resultado, mas qual que é o resultado desse tráfego pago? Aí a pessoa pode falar, vender mais, ok, mas não necessariamente é o tráfego pago que será o responsável por esse vender mais. O que vai ser o responsável por esse vender mais é uma série de fatores, diversos fatores interligados farão que essa empresa consiga vender mais, ok? Então eu vou criar aqui um rascunho e junto disso eu vou respondendo meus colegas sobre resultados. E você que está aqui já pode fazer sua pergunta, e quem está lá na gloriosa Academia das Redes Sociais também pode estar colocando essa pergunta nos grupos da academia para eu ir respondendo, ok? Vamos iniciar então com um ponto de partida interessante. O ponto de partida interessante que eu trouxe é resultados. Como ter melhores resultados na minha empresa? Vamos quebrar esses melhores resultados entendendo que eu preciso colocar um objetivo claro. Eu preciso colocar um destino claro. O destino, claro, ele vai ser faturamento. E o faturamento que nós vamos escolher aqui é 100 mil por mês. Por que 100 mil por mês? Porque essa empresa, ela vai entender que ela precisa de 100 mil reais por mês, porque o custo dela é 80 mil por mês. É bem interessante a gente começar dessa forma, porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldades de entender quanto que ela precisa vender a mais por mês. Então vamos colocar que a minha meta mensal de faturamento ela é 100 mil por mês, porque o meu custo é 80 mil. E agora já começam os grandes desafios. O custo, o ponto de equilíbrio é aquilo que você precisa vender ou faturar todos os meses para pagar toda a operação, inclusive você. Diversas vezes eu vejo donos de negócios, eles tendo a empresa faturando, vendendo, mas ele não sabe quanto que ele precisa vender por mês. Ele não tem clareza dos seus números. Ele não sabe quanto que é o seu salário. Ele tem dificuldade de compreender o seu salário.
E aí ele fica dependendo daquilo que vai acontecendo. E aí complica. Porque aí um mês ele vende 70, outro ele vende 60, ele vende 100. E aí ele só está de olho no faturamento, mas ele não sabe o custo. Então, quando a gente pensa em resultados, a primeira coisa que você vai analisar é uma coisa chamada ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Olha que interessante, ponto de equilíbrio. A gente pensa que faturamento, marketing, entre outras coisas, estão totalmente ligados no tráfego pago, que eu preciso de marketing. Mas como que você quer vender mais se você não sabe quanto que você precisa vender? Então vamos analisar o ponto de equilíbrio. O que seria esse ponto de equilíbrio? É quando você soma todos os gastos variáveis que você tem, gastos variáveis, e ainda você também vai analisar uma coisa chamada custo fixo. Custo fixo é o aluguel, custo fixo é o teu salário, custo fixo é a luz, é a internet, custo fixo seria isso. E o variável seria tudo aquilo que varia. Olha que loucura. É quando você surge uma circunstância dentro da tua empresa que você vai ter que fazer um pagamento extra. Vai ter que ter um gasto extra que não estava previsto. Então isso seria um custo variável. Tudo que varia mês a mês. Você soma esses dois e tu tem uma coisa chamada ponto de equilíbrio. E o que as pessoas não colocam como custo, como ponto de equilíbrio, como despesas? A pessoa não coloca o salário. Ela trabalha e aquilo que sobra, ela vai lá e pega. Sobrou 3 mil reais, ela pega. Sobrou 10 mil, ela pega. Sobrou 20 mil, ela pega. Então ela vai vivendo com as sobras da empresa. E ela não tem um salário. O fato de ela não ter um salário, ela está sangrando o caixa da empresa todos os meses e ela não sabe viver com aquilo que deveria ser colocado como um salário. O salário da dona é 10 mil reais. Esses 10 mil reais, ela tem que pensar que o dia que a empresa faturar 200, vai continuar 10. O dia que a empresa faturar 70, vai continuar 10. Sempre vai continuar 10 porque é o salário. Está embutido já nesse ponto de equilíbrio. Então, o salário as pessoas não colocam. Não colocam também uma coisa chamada, quando tem funcionários, provisionamento. Provisionamento é você ter funcionários, um dia tu vai ter que demitir esse funcionário, tu tem que ter o dinheiro para estar pagando ele. E esse provisionamento é desde o primeiro dia que essa pessoa entrou na tua empresa. Eu demorei para entender isso, mas depois que eu entendi isso, mudou totalmente o jogo de finanças. Tu consegue ter maior tranquilidade na parte financeira. O provisionamento, agora tem o 13º, muitas lojas, muitas empresas têm o 13º. E elas estão apavoradas, pensando, como que eu vou pagar o 13º da minha empresa, se eu não tenho caixa o suficiente? O 13º também, ele tem que estar sendo provisionado, ele tem que ser guardado. Mês a mês tu guarda 1/12 do salário do teu funcionário. Tu fica guardando isso mês a mês, quando chegar lá no final do ano tu tem o salário dele, que é o 13º. Isso tem que estar onde? No teu custo fixo mensal. Depois que você fez tudo isso, você começou a colocar todas as despesas, tudo isso numa planilha, tudo lindinho, vai chegar num ponto que vai parecer que teu custo, teu ponto de equilíbrio é 80 mil reais por mês. 80 mil reais por mês é o que você precisa ter de fluxo no teu caixa, mensalmente. Agora, eu quero ter uma empresa que tenha como lucro mensal 20%. Eu quero que a minha empresa tenha 20% de lucro por mês. 20% de lucro é da empresa, não é o meu salário, porque o meu salário já está embutido. Aí começa o jogo. Beleza, então eu preciso faturar 100 mil por mês, porque o meu custo, meu ponto de equilíbrio é 80, para sobrar 20 mil reais dessa empresa mensalmente. Quando eu desejo que é 100 mil reais por mês, é o meu faturamento. Agora,
Se o meu faturamento é 100 mil por mês, eu preciso entender uma coisa chamada ticket médio. Ticket médio. Por que você precisa entender o ticket médio? Porque através do ticket médio você vai saber quantas vendas tu precisa fazer para chegar no 100 mil. Para facilitar minha conta aqui, eu vou colocar que o ticket médio dessa loja ou dessa empresa é R$1.000. Então quer dizer que essa empresa precisa de 100 clientes compradores pagando R$1.000 para faturar 100 mil por mês. Ok? 100 clientes comprando, a média o ticket médio dele é R$1.000, e aí eu faturo 100 mil por mês. Beleza, eu entendi que eu tenho que ter 100 clientes mês que me pagam R$1.000. Ok, agora, observe que a gente vem regredindo. Preciso de 100 clientes comprando. Quantas pessoas eu preciso conversar para vender para uma? Quantas pessoas eu preciso ofertar, negociar para vender para uma? Quantas pessoas eu preciso? De caráter geral, você pode trabalhar com uma taxa de 10% de conversão. Quando eu falo que é 10% de conversão, eu não estou falando que é totalmente via WhatsApp. Eu estou falando que vai ter gente chegando no WhatsApp, vai ter gente passando na fachada da loja, vai ter gente que é cliente antigo, vai ter gente que é indicação, vai ter gente que vai entrar na sua loja, vai ter vários tipos de canais e deve ter vários tipos de canais. Quando eu tenho vários tipos de canais acontecendo, eu tenho indicação, eu tenho um novo seguidor do Instagram, eu tenho tráfego pago para o WhatsApp, eu tenho clientes antigos que vieram, eu tenho pessoas da localização, se eu tenho uma loja física, que foram até a loja. Todos esses canais somados vai ter uma taxa de conversão de 10%. Significa que você precisa de 10 pessoas de todos esses canais para vender para uma pessoa. Cada 10 você vende para uma. Então, naturalmente, você vai precisar de 1.000 pessoas interessadas, 1.000 pessoas em negociação, 1.000 pessoas que estão conversando com o teu vendedor ou com você, para você vender para 100. Beleza? Nós chamamos isso de leads. Precisa de 1.000 leads para ter uma taxa de conversão de 10% para você vender para 100. Cara, é a mesma matemática do vendedor. O vendedor alta performance, o que ele está de olho? Ele está de olho na qualidade do cliente, quais são os clientes que ele precisa ter, quais são os clientes que têm probabilidade de comprar dele, para ele saber aonde ele concentra a energia. Então, ele fica de olho nisso. O vendedor alta performance, ele fica de olho também na taxa de conversão dele. Eu converso com 10 pessoas, eu vendo para 2. Olha, minha taxa de conversão é 20%. Então, se eu quero vender para 2 pessoas hoje, eu tenho que falar se é 20%, e falar com 10 pessoas. Então, o vendedor ele fica de olho na taxa de conversão dele. E o vendedor, ele fica de olho quantos leads que ele tem que trabalhar por dia. Quantas conversas ele precisa ter por dia para ele conseguir atingir os seus objetivos. Então ele olha a qualidade, taxa de conversão e quantos leads. Quando você fica doido nesses 3 fatores, é improvável que a tua empresa não venda mais. Porque tu está de olho na qualidade, você sabe a tua taxa de conversão e você sabe a demanda que você tem que gerar. Então, os meus colegas gestores, eles têm que colocar na cabeça do dono da loja, da empresa, esses 3 fatores. Qualidade do cliente, a taxa de conversão e a geração de demanda. Quantos leads você precisa ter para ter uma venda? Então, geração de demanda, leads. Os leads não é só o WhatsApp, os leads são de múltiplos canais. Seguidor, indicação, clientes antigos, tráfego pago, entre outras coisas. Beleza. Agora eu cheguei na parte que eu preciso de 1.000 leads.
dentro aqui do faturamento de 100 mil, com a taxa de conversão de 10%. Eu preciso de 1.000 leads, minha meta é vender 100 mil em dezembro. Minha taxa de conversão é 10%. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 1.000 leads, 1.000 oportunidades, e vou dividir pelos dias trabalhados. Vamos colocar que você trabalhe de segunda a sábado. Você vai pegar 1.000 e você vai dividir por 26, que são 26 dias trabalhados ao longo do mês. O que vai acontecer? Você vai se deparar com o número de leads que você precisa trabalhar por dia. E aqui é o grande segredo da gestão de tráfego pago. Gestores, parem tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção aqui. Se o teu cliente quer uma venda por dia, você precisa colocar na cabeça dele qual que é o cliente ideal, qual que é a taxa de conversão dele e qual que é a geração de demanda que ele precisa ter. Daí ele vai dizer assim, eu preciso ter 15 leads para vender um e você está me mandando 7. Só que você vai observar que com a verba que ele tem, não tem como mandar 15, só dá para mandar 7. É aqui que você vai explicar para ele da onde que vai sair os outros 8, porque ele tem 7. Se ele conseguir mais 8 contatos, abordagem, ele vai ter os 15 que ele precisa para ter uma venda. Nós chamamos isso de alavancas comerciais. Pessoal, faz sentido para vocês isso? Coloca aqui. Se isso que eu comentei até agora está clareando ou aonde que ficou uma parte com neblina, que eu quero tirar essa neblina da frente dos teus olhos. Comenta aqui se ficou claro ou comenta aqui aonde que ficou meio que você não compreendeu. Comenta aqui se ficou claro essa parte. Peguei os meus 1.000 leads, eu dividi meus 1.000 leads, que é o que eu preciso trabalhar, eu dividi esses 1.000 leads por 26 dias trabalhados. E o número que deu aqui foi 38. Significa que eu tenho que trabalhar 38 leads diariamente para ter uma taxa de conversão de 10%, para mim conseguir atingir os 1.000 leads trabalhados com taxa de conversão de 10% para faturar 100 mil. Inclusive eu vou fazer aqui hoje um desafio. Vou pegar um desafio, vou pegar a Lourdes, que é a minha parceira de negócio. A gente trabalhou muito tempo juntos na parte de ela agendava as reuniões e ela agendava as reuniões e eu fazia a taxa de conversão, eu fazia a apresentação. Nós vamos trabalhar, eu e a Lourdes, vou colocar uma data aqui, ó. Eu e a Lourdes, tá? Vou blindar minha agenda para isso. Falando, eu sempre ouvi, cara, uma coisa que quando a gente está ensinando, a gente aprende. E isso é a pura verdade. Eu aprendo muito quando eu ensino alguma coisa para vocês que eu sei, mas quando eu ensino fica na minha cara e também me diz o que eu tenho que fazer dentro da minha empresa. E é o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar do dia 1º até o dia 20, do dia 1º até o dia 20, eu e a Lourdes. Nós vamos se organizar, eu e ela. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Para a gente trabalhar 20 dias. 20 dias de trabalho. Ok? 20 dias. Aí, o ticket médio, vou fazer exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. Vou pegar aqui. Quanto que eu quero faturar, eu e Lourdes, dentro desses 20 dias? A gente tem aqui, 20 dias vai ser um pouco menos porque tem sábado e domingo. Mas nós temos aqui uma média de contratos vendidos que eu vendo cerca de 20 a 25 contratos por mês. Sendo que eu não faço só isso, mas dá uma média de 20 a 25 contratos que eu vendo. A minha ideia aqui com a Lourdes é a gente vender, Lourdes,
20 contratos, porque são 20 dias, ok? São 20 dias e tem ainda o desafio de final de ano que as pessoas botam aquela desculpa que vão deixar para o ano que vem. Mas, ok, nós vamos botar uma meta aqui de 20 contratos com um ticket médio de 3.500, isso vai dar 70 mil. Ok? Eu e a Lourdes. Ó, ticket médio 3.500. 3.500. Beleza. A minha taxa de conversão, ela é acima de 40%. Acima de 40%. Se eu levar 10 pessoas para uma reunião, eu vou vender para 4. Essa é a minha taxa de conversão. Então, para mim conseguir vender para 20 pessoas, 20 pessoas, 20 contratos, se eu cada 10 eu vendo para 4, vamos calcular aqui. O cérebro já não está mais funcionando. Cada 10, 4. Então eu vou precisar de 50 reuniões para mim ter uma taxa de conversão de 40% e vender para 20 vendas. Quando você olha isso aqui, pessoal, faça hoje isso aí na sua empresa, faça hoje isso aí na sua loja. Pegue quanto que você quer faturar, quantas vendas você quer fazer, qual que é o ticket médio da tua empresa, entenda quantas pessoas você precisa vender, entenda a tua taxa de conversão, que você vai jogar um outro jogo. Então eu preciso de 50 reuniões realizadas em 20 dias para mim conseguir alcançar os 70 mil. Para mim, olha só, para mim conseguir, para a Lourdes conseguir ter 50 reuniões, a taxa é cerca de 30%. Então ela precisa conversar com 150 leads. Ela precisa ter 150 oportunidades para ela conseguir a taxa de conversão de 30% e marcar 50 reuniões para mim ter uma taxa de conversão de 40% para ter 20 vendas. Cara, isso aqui muda o jogo de qualquer empresa. Qualquer empresa que se atentar a dados, muda o jogo. A gente olha os dados financeiros, a gente olha estoque, a gente olha vários detalhes, mas a gente não olha um dado que é o principal, que é o dado comercial. Então aqui eu tenho um desafio. Vou pedir até para o Pedro colocar narrativas, que nós vamos chamar aqui o desafio do dia 1º, do dia 1º ao dia 20. Teoricamente é um contrato por dia. É um contrato por dia. Tô achando que isso aqui não é desafiador, cara. Um contrato por dia, eu acho que dá pra gente fazer mais que isso. Não é desafiador, Lourdes. Então nós vamos dobrar essa meta. A meta, ela tem que ser, primeira fase da meta. A meta, ela tem que suprir o teu ponto de equilíbrio. Ela tem que ultrapassar o teu ponto de equilíbrio e tem que dar aquela gordurinha de 20% de lucro. Essa é a meta. A super meta é aquela que você olha e diz assim, cara, eu não sei se eu consigo fazer isso aí não. Isso aqui é maluco. Agora vem uma coisa chamada super meta. Super meta. A minha super meta e da Lourdes, que nós vamos trabalhar de forma incessante durante esse período, vai ser a gente vender 40 contratos. Eu e ela, sangue no olho. Com ticket médio de 3.500, que vai dar um valor total de 140 mil. Eu e ela, sangue no olho. Ok? Depois, claro que tem as bonificações sobre isso. Aí, isso quer dizer que a gente precisa trabalhar 300 leads. 300 leads. Porque 300 leads vão me trazer 100 reuniões. A minha taxa de conversão de 100 reuniões, ela vai ser o quê? 40%. Se eu pegar as 100 reuniões que eu preciso ter e dividir por 20, eu preciso ter 5 reuniões por dia.
5 reuniões por dia eu preciso ter. Já fizemos isso. E não foi uma vez. Então essa vai ser minha super meta. Ter 40 fechamentos. Eu preciso trabalhar 300 leads para ter 100 reuniões. Para eu conseguir ter uma taxa de fechamento de 40%. Então nós vamos chamar isso de desafio 20 dias. Agora todos vocês, inclusive os meus colegas, nós vamos criar hoje nessa live o desafio 20 dias. Durante 20 dias, do dia 1º de dezembro até o dia 20, nós vamos criar uma atividade extra. Nós vamos fazer ações monstruosas para a gente conseguir chegar nessa super meta. E se tudo der errado, pessoal, vocês vão bater a meta. Se tudo der errado. Ok? Quem aqui que topa fazer o desafio 20 dias? Coloca aqui, eu aceito. Eu aceito. Kleber, agora do dia 21, se organizar, eu e o Kleber trabalhar 20 dias, quanto eu quero, durante esse período. 20 contratos, 1.550 reuniões, supermercado, 40, isso aí. A Lourdes já mandou aqui. Estamos fechados, Lourdes. Vamos organizar para esse período as pessoas fazer as nossas atividades, porque nós vamos estar no desafio 20 dias. Nós dois, a dupla. Eles, Magic Team. Beleza. Eu aceito. Muito bom, Ju. Vamos fazer isso acontecer. Porque quando a gente coloca metas assim, pessoal, a gente vai correr atrás de coisas, a gente vai fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer, porque você está se desafiando. Ok? Então, o desafio é você colocar um faturamento, o desafio é você entender a tua taxa de conversão, o desafio é você entender quantos clientes você precisa ter para você chegar no teu número. Precisa da meta, a meta ela ultrapassa o teu ponto de equilíbrio, ela dá 20% a mais, e a super meta que é quando tu lava a égua. Ok? Maravilha, vamos lá então. Vou responder algumas perguntas aqui, caso você tenha alguma pergunta sobre aumentar faturamento, ter melhores resultados dentro do desafio 20 dias, comenta aqui. Como eu faço para aumentar a taxa de conversão? Deixa eu pegar isso aqui. Como eu faço para aumentar a taxa de conversão do cliente depois que aprendi como calcular os dados? Ótimo. Como que eu faço para aumentar uma taxa de conversão em vendas? A taxa de conversão em vendas ela tem dois indicadores. Qualidade do cliente, qualidade do vendedor. Só, não existe outro. Qualidade do cliente, qualidade do vendedor. Primeiro eu analiso a qualidade do cliente. O cliente que está chegando nessa empresa, ele tem as características de comprar, ele é um ICP, um cliente ideal, ele tem essas características. Então, se ele não tem as características, eu tenho que melhorar a minha porta de entrada. Eu tenho que melhorar a qualidade dos clientes que estão chegando até a loja, até a empresa. Esse é o número 1. Número 2, estão chegando qualidade, tem características de qualidade, não vai ser 100%, tem que ser 60%. O restante tu vai melhorando. Características número 2, ação número 2, é quando você trabalha o vendedor. O vendedor, ele tem que ter metodologia. O vendedor tem que ter roteiro. O vendedor tem que ter rotina. Se eu quero aumentar minha taxa de conversão na parte de vendas com o vendedor que não tem rotina e não tem roteiro, ele não vai ter uma taxa de conversão melhor. Porque ele está personalizando as vendas. Ele está fazendo aquilo que bate na cabeça dele, ele faz. Então eu preciso organizar esse vendedor. Eu preciso mostrar para ele como que ele tem que trabalhar. Ok? Então, como você vai aumentar a sua taxa de conversão? Primeiro, qualidade do cliente que chega. Segundo, você vai trabalhar a parte de vendas, a parte do teu vendedor. Ok? Show de bola? Mais algum ponto que vocês querem colocar aqui? Mais algum item que vocês querem destacar?
Comenta aí que eu vou responder. Fez sentido para vocês isso, pessoal? Fez sentido para vocês? Comenta aqui se fez sentido para vocês. Vou colocar aqui, ver se tem mais alguma perguntinha para me responder. Beleza? O pessoal da agência tá dominado, zero dúvidas, zero chame. Zero dúvidas, zero chame. É assim que funciona. O pessoal de comercial lá também tá dominado, deve estar com a taxa de conversão todo mundo de 40%. Então tá maravilhoso, tá tudo certo. De todos os canais que uma empresa pode explorar, o digital será o mais significante para os próximos dias do que propriamente a porta. O atendimento físico não pode ser o mesmo do digital, certo? O atendimento físico, cara, sinceramente, eu me atrevo a dizer que o atendimento físico, até uma pessoa que não conhece nada do produto, que foi contratada hoje, consegue vender no atendimento físico. Porque as pessoas que chegam até uma loja, hoje em dia, são pessoas que já pesquisaram esse produto, são pessoas que já ficaram de olho nesse produto, estão namorando. Elas vão lá simplesmente para comprar. Elas não querem ser induzidas, elas não querem ser persuadidas, ela já tomou a decisão de compra. O que o vendedor da loja física precisa fazer é aumentar o ticket médio. Aí é um trabalho dele. Mas fora isso, é muito diferente. O digital não. Uma pessoa que chega em contato no WhatsApp, no direct, pode ter certeza que esse vendedor precisa ter rotina e roteiro. Senão ele não consegue vender para essas pessoas que estão chegando no WhatsApp. Ok? Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que eu tenha somado de alguma forma aí na vida de vocês. Fico muito feliz por vocês estarem passando por aqui. E um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.